Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo Pastore, sou advogado do Sindiprestem. Estamos iniciando aqui mais um webinário sobre as relações de trabalho e, especificamente, o impacto que nós vamos ter na volta das empresas com relação à Covid-19. O nosso objetivo aqui hoje é colocar para vocês aqui quais seriam as medidas que as empresas deveriam estar tomando para conseguir, ainda que nós estejamos no auge daqui da nossa pandemia, voltar às atividades vagarosamente, inclusive com segurança jurídica, mas também com segurança à saúde dos trabalhadores e empregadores. Eu, antes de entrar aqui no contexto desse tema, eu gostaria aqui de fazer um agradecimento aqui especial ao nosso jurídico aqui do Sindiprestem, a doutora Joelma Dantas, que tanto aqui se empenhou para poder estar nos proporcionando aqui esse momento, esse encontro. Em nome dela, todo o grupo de advogados do Sindiprestem, que estão aí mais do que atuantes, ainda mais agora nesse momento de pandemia. Agradecer também o senhor Vander Morales, que é o presidente do Sindiprestem, agradecer pela oportunidade de estar aqui também falando sobre esse tema, e ele que também tem uma preocupação muito grande, assim como todos nós, para que nós possamos aqui implementar a volta às atividades econômicas com segurança jurídica, com tranquilidade, para todas as empresas, empregados e empregadores. Bom, qual que é o objetivo aqui do nosso encontro hoje? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui quais são as medidas mais importantes no campo das relações de trabalho que nós já podemos estar pensando em tomar por conta da volta das atividades, ainda que essas atividades voltem gradativamente. Então, nós temos essa preocupação com a Covid-19, doença altamente transmissível, portanto, nós precisamos tomar muito cuidado, empregados e empregadores, na retomada das atividades laborativas. Só para organizar aqui nosso evento aqui hoje, eu vou falar durante meia hora sobre esse tema e depois disso eu paro para obter as perguntas que vocês vão fazendo. Vocês podem mandar as indagações pelo chat, nós vamos consolidar essas perguntas todas e depois que eu parar de falar, eu abro para perguntas e as correspondentes respostas. Bom, quais são as regras que as empresas devem observar quando elas se virem diante da retomada das suas atividades? Primeira, nós não temos isso ainda sistematizado porque tudo isso é novo, então o que nós temos aqui é um material consolidado. Aliás, uma outra informação importante, esse material que nós consolidamos aqui, que nós temos slides, nós vamos disponibilizar para todos que estão nos vendo, e, portanto, nós organizamos aqui alguns protocolos de segurança e algumas práticas que já estão sendo feitas em outras atividades empresariais, inclusive de indústria, comércio, serviço, para trazer para vocês aqui algumas ideias pontuais, objetivas, para que haja a retomada com segurança, como eu muito bem coloquei aqui. Bom, qual é a primeira regra que todas as empresas precisam observar, empregados e empregadores, para voltar à atividade com segurança jurídica e segurança sanitária e segurança no campo da saúde? Observar o que a Organização Mundial da Saúde está colocando como regras básicas para voltar às atividades econômicas. A OMS já vem aqui orientando os seus associados a pelo menos algumas regras, diretrizes básicas para a volta com segurança. Bom, o que a OMS recomenda como obediência de regras básicas para a volta das atividades econômicas? Primeira coisa, observar cada um dos países, observar as normas de ordem pública, ou seja, observar como é que os governos estão editando as normas de segurança no trabalho, de segurança à saúde do trabalho, que são peculiares a cada país. Por quê? Porque a pandemia é peculiar a cada país.
Nós temos países que já estão saindo da curva ascendente e indo para a curva descendente, onde você permite uma maior flexibilidade de volta de atividades. Existem países que estão na curva ascendente, como o nosso, onde nós temos que tomar mais cuidado com a volta das atividades. Mas, de qualquer maneira, o que a OMS já nos indica é que nós temos que, primeiro, antes de fazer qualquer coisa, olhar para aquilo que o governo federal, estadual e municipal está emitindo em termos de normas de saúde e segurança do trabalho. Então, nesse sentido, nós já temos aqui, e nós vamos disponibilizar depois para vocês no material, algumas regras que são feitas, que já estão estabelecidas pela Anvisa, e nós temos algumas premissas básicas, onde a Anvisa já coloca, nós vamos verificar isso aqui nos próximos slides, princípios elementares e bem objetivos para que a gente consiga voltar ao trabalho com segurança na área de saúde. Então, a primeira de olhar para as normas de ordem pública, Estado, município e Distrito Federal, no caso a União, Distrito Federal, desculpa, a União Federal, estados e municípios, para que a gente consiga voltar com segurança jurídica e minimizar o impacto, do ponto de vista da saúde do trabalhador e do empregador, precisamos olhar também as convenções coletivas. Todas as convenções coletivas de trabalho têm normas, elas possuem normas de saúde e segurança lá dentro, visando proteger a integridade do trabalhador e também do empregador. Então, segundo ponto importante, seguindo a diretriz da OMS, regras gerais, União, Estado e município, e convenções coletivas. O Sindiprest tem a nossa convenção coletiva, então nós indicamos e sugerimos para que nossos associados e aqueles que venham se associar, olhem também com muito cuidado as normas que estão dentro das convenções coletivas. Bom, isso é um primeiro passo onde nós devemos estar tomando aqui para poder implementar tudo isso que nós vamos colocar agora. Uma segunda informação importante que nós vamos ter que tomar aqui para poder implementar isso, tudo isso que nós vamos falar aqui com muita segurança jurídica, é a prevenção. E aqui nós começamos a colocar um pouquinho o direito do trabalho junto com as normas de saúde e segurança do trabalho. Qual que é o problema da COVID? Diferente de todas as outras doenças. Ela tem uma alta transmissibilidade e ela tem ainda que seja baixa, mas ela tem uma letalidade também significativa. E isto, para o direito do trabalho, para as relações de trabalho, é muito importante. Por quê? Porque se você tem um aglomerado de pessoas que estão dentro do ambiente de trabalho, dentro de uma empresa, onde você está debaixo de uma doença que ela se transmite de uma maneira muito fácil e intensa, isto para o direito do trabalho, nós temos que tomar muito cuidado, porque isso pode ter consequências na área da saúde, no campo das relações de trabalho propriamente dita, e também no campo previdenciário. Nós vamos olhar tudo isso lá na frente também, porque nós já estamos começando agora a falar sobre o ponto de vista da COVID, sobre o aspecto das relações de trabalho, direito do trabalho, previdência social e saúde e segurança, e que está inserida dentro do campo da previdência social também. Bom, nós temos que observar dentro desse contexto aqui da Organização Mundial de Saúde algumas premissas básicas e também olhando essa questão trabalhista. E como eu disse aqui, e o que o direito do trabalho, e o juiz, agora já olhando um pouco mais para o direito do trabalho, o que o juiz do trabalho, o Ministério Público do Trabalho e a fiscalização do trabalho, e os sindicatos também, trabalhistas, sindicato de empregados e trabalhadores, como é que o direito do trabalho vê essa questão do Covid, sob o ponto de vista do empregador? E isso daqui é uma informação muito, muito, muito importante. O que o direito do trabalho espera aqui do empregador, no aspecto da Covid e na volta às atividades, das atividades econômicas, é que os empregadores ajam com muita cautela e implementem um plano efetivo de prevenção, de disseminação da doença.
O direito do trabalho, sempre, o juiz do trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o fiscal do trabalho, ele sempre vai olhar sobre essa ótica. Isso que nós, empresa aqui, não podemos esquecer nunca. O que o direito do trabalho quer? Que a empresa, o juiz do trabalho quer que o empresário ele demonstre efetivamente que ele está preocupado em evitar essa doença. Tome todas as medidas preventivas no campo das normas regulamentadoras para evitar a doença, para combater e evitar a doença, na medida do possível, ainda que a gente saiba que não existe vacina para a Covid. Mas, essa informação que eu estou colocando aqui é muito importante, porque se na volta das atividades econômicas os empregadores não demonstrarem especificamente que eles estão comprometidos em evitar e disseminar a doença dentro da empresa, aquilo que aparentemente poderia não ser um problema muito grave se transforma num problema muito grave. E aqui eu faço uma observação para vocês de ordem um pouco mais prática. Quando eu coloco neste contexto do risco, ou seja, o empregador que não toma as medidas preventivas para poder evitar a Covid, nós estamos falando o quê? De responsabilidade objetiva. O que é a responsabilidade objetiva do empregador neste contexto da Covid e da volta das atividades econômicas? Significa o quê? Que, ainda que o Covid, a princípio, não seja caracterizado como uma doença ocupacional, e nós vamos explicar isso aqui um pouquinho mais lá na frente, se o empregador, se as empresas não tomarem as medidas preventivas adequadas para poder evitar a doença, esta doença, que não é tecnicamente, do ponto de vista da lei, considerada doença ocupacional, ou seja, doença do trabalho, ela pode se transformar, sim, numa doença do trabalho, uma doença ocupacional, e, neste caso, o empregador assumiu um ônus gigante, do ponto de vista trabalhista e do ponto de vista tributário. Então, vejam, a Organização Mundial da Saúde, ela manda os empregadores tomarem aquelas medidas de ordem gerais. Quais são as medidas de ordem mais práticas, gerais, que a OMS manda as empresas fazerem? Manter o ambiente de trabalho asseado, manter o ambiente de trabalho desinfectado. 2, disponibilizar álcool para os empregados usarem. 3, manter os ar-condicionados limpos, todos os filtros absolutamente limpos. 4, flexibilizar e mudar a jornada de trabalho e trazendo um pouco de microjornadas dentro de uma jornada mãe. Por quê? Para poder deixar menos empregados dentro do mesmo ambiente, numa mesma hora determinada. Então, construir microjornadas dentro de uma outra jornada grande. 5, vocês manter o espaçamento adequado de pelo menos 1,5 metro entre empregados, para que não haja a possibilidade da transmissão através do espirro, ou através de um contato via pele ou mucosas. Então, vejam, essas são algumas orientações de ordem gerais, específicas, que todas as empresas devem começar a tomar a partir de agora, principalmente através do quê? Construindo o seu protocolo de segurança. O que é o protocolo de segurança? Protocolo de segurança na área de saúde e segurança nada mais do que isto. As empresas, através, por exemplo, de seus sindicatos, que têm legitimidade para isso, o sindicato de empregado e empregador, por exemplo, construir um protocolo de segurança para que os dois sindicatos fiscalizem a execução da atividade laborativa. Mas por que tem que ter um protocolo, seria legal, interessante, um protocolo de segurança feito com o sindicato? Porque o Sindicato dos Trabalhadores, quando ele reconhece o protocolo de segurança que é incomum, ele faz cumprir esse protocolo com mais força, e existe um efeito vinculante maior. Por outro lado, o Sindicato dos Empregadores, sabendo que o Sindicato dos Trabalhadores reconhece o protocolo de segurança que foi construído conjuntamente, isso dá mais força, dá mais segurança jurídica para o empregador aplicar, sabendo que os trabalhadores também estão empenhados em obedecer todas essas regras. Então, o protocolo de segurança, que é o quê? É um instrumento jurídico para fazer cumprir as normas da OMS, as normas da Anvisa, essas normas práticas que eu acabei colocando para vocês aqui. Este documento é imprescindível e é importante que se construa até para poder vincular as partes.
empregados e empregadores. Nós sabemos que as empresas, elas estão dentro do contexto das empresas, existe empregado e empregador. Se existe empregado e empregador, nada melhor do que dois sindicatos construírem o seu protocolo de segurança. Então, o protocolo de segurança, esse documento, ele é muito importante que nós comecemos a pensar sobre a sua construção. O Sindiprestem aqui está aberto a ele, nós já estamos pensando em organizar toda essa sistemática, mas fica aqui a sugestão de nós olharmos aqui para o protocolo de segurança, principalmente este, que é construído entre dois sindicatos. Existem protocolos de segurança também construídos debaixo de um grande protocolo. Existem alguns outros protocolos pequenos que as partes interessadas, de acordo com as suas peculiaridades e atividades de cada empresa, podem também construir em comum. Então, fica a dica aqui da questão do protocolo de segurança, que é um instrumento jurídico eficaz para fazer cumprir as normas de prevenção da Covid. E, dito isto, voltando àquela questão da responsabilidade objetiva da empresa nesta questão da Covid, eu agora vou tratar de um tema mais específico e que recentemente nós tivemos uma repercussão muito grande dentro do Supremo Tribunal Federal. Eu estou me referindo ao quê? A semana retrasada, o STF, o Supremo Tribunal Federal, anulou o artigo 29 da MP 927, que dizia esse artigo 29, que a Covid não poderia ser presumida genericamente como doença do trabalho. Então, estava lá esta regra generalizada dentro do artigo 29 da MP 927. O que o Supremo Tribunal fez? Ele disse o seguinte, falou assim, não, você não pode presumir que a Covid não seja doença ocupacional, porque na hora que você presume que ela não é doença ocupacional, você vulnerabiliza, por exemplo, os médicos, os enfermeiros, os trabalhadores que trabalham com lixo hospitalar, que estão expostos à Covid, então você não pode presumir que não existe doença profissional, principalmente para essas atividades laborativas onde você presume que exista, porque eles estão em contato diretamente com o vírus. Então, o que o STF fez? Ele suspendeu a eficácia desse artigo 29 da MP 927. Com isso, criou-se a ideia de que, olha, então agora não se presume mais que a doença ocupacional, a não ser que exista o nexo causal, ou seja, a não ser que o trabalhador prove que ele ficou exposto ao vírus. Nós vamos tratar isso aqui logo um pouco mais à frente, mas com essa regra que o Supremo Tribunal, vamos dizer assim, alterou, ficou a ideia de que ficou dois extremos. Nós tivemos aqui, interessante, nós ficamos com duas ideias distintas. Alguns entendiam assim, então, agora a Covid realmente não é mais doença ocupacional, e alguns entendiam assim, não, ela é doença ocupacional sim, se o trabalhador conseguir provar que ele adquiriu a Covid no âmbito trabalhista, dentro da atividade, da atividade trabalhista, da atividade que ele executa. Bom, o que é importante nós falarmos sobre esta decisão do STF? E é muito importante nós deixarmos claro o seguinte, do ponto de vista trabalhista e previdenciário. Regra número um. Se vocês forem ler a lei previdenciária, que trata de acidente de trabalho, inclusive a lei 8.213, que vai tratar sobre essas questões, no seu artigo 19 e 20, lá vai estar escrito, realmente, que a Covid não pode ser caracterizada como doença ocupacional, até porque ela não está elencada como doença ocupacional, ou seja, em tese não seria uma doença que poderia estar sendo relacionada com atividade laborativa. Isto é o que está escrito na lei. Acontece que essa presunção de que a Covid não é doença ocupacional e que o empregador, por exemplo, não teria responsabilidade, a princípio, se o seu trabalhador adquirisse a Covid trabalhando, essa presunção é relativa. Por quê? A mesma lei 8.213, no artigo 19 e 20, diz o seguinte, que, tudo bem, a Covid pode não ser caracterizada como doença ocupacional, inclusive porque ela está no campo da pandemia, e pandemia realmente está fora dessa lei, no contexto da doença ocupacional, ela pode ser entendida como não sendo doença ocupacional, desde que, e olha só a vírgula,
desde que o trabalhador não prove, não demonstre, como eu disse aqui, o nexo causal. Não demonstre que ele adquiriu essa doença dentro da sua atividade laborativa. E como é que é isso na prática? Nexo causal, nexo de causalidade. Ou seja, o trabalhador vai tentar estabelecer a doença que eu tive porque estava trabalhando. Como é que acontece isso, sob o ponto de vista prático? Nexo causal é o seguinte: o trabalhador vai tentar fazer a prova de que ele, a partir do momento que ele ficou com a Covid e estava trabalhando, que ele adquiriu lá na empresa. Aí vocês poderiam estar me perguntando, escuta, mas como é que eu, empresário, vou dizer que não foi aqui? E é esta que é a grande questão, e é aqui que fica a grande dica, sob o ponto de vista da segurança jurídica, na volta das atividades para a Covid. O que todo e qualquer empregador deve fazer a partir de agora? Eu já disse aqui, vou reforçar. Tomar todas as medidas necessárias para que a doença seja para que a doença seja evitada, na medida do possível, dentro da empresa. Como é que é isso? Oferecendo EPIs, equipamentos de proteções individuais, oferecendo equipamentos de proteções coletivas, tomando todas as medidas, essas que eu coloquei aqui, da limpeza, da distância, do asseio, da flexibilização da jornada, estabelecer turnos diferentes, tomar cuidado na entrada da empresa para poder fragmentar e não deixar os trabalhadores se aglomerarem numa única fila. Se a empresa demonstrou que ela tomou todas as medidas necessárias para evitar a disseminação da Covid, ou seja, se a empresa fez prova robusta, de que realmente ela se preocupou com a prevenção, pode ser, aí sim, vocês podem estar no campo da segurança jurídica, e aí sim, neste caso, a tese de que a Covid não é uma doença ocupacional, ela pode vingar com muito mais força. Agora, se as empresas e os empresários não tomarem o cuidado, não tomarem todo o cuidado, não tomaram todos os cuidados para evitar a doença, não ofereceu EPI, foi negligente, foi omisso, não olhou para essa questão da saúde e segurança do trabalho, o que pode acontecer? O trabalhador faz essa prova e vai dizer o que para o juiz de trabalho? Está vendo? Ele não tomou todas as medidas para poder evitar que eu ficasse doente. Aí, nesta hora, a Covid pode se transformar numa doença ocupacional e esse ônus ir para o empregador. E você já sabe que doença ocupacional é acidente do trabalho, é sinônimo de acidente de trabalho, e doença ocupacional, onde você fica, inclusive, muito tempo distante da atividade laborativa, até o 15º dia fica lá na empresa a responsabilidade dela, do ponto de vista previdenciário, e a partir do 15º dia, o INSS que arca com esse custo. Ou seja, você tem a ausência do trabalhador e você tem a responsabilidade também objetiva. Aí é a responsabilidade objetiva da empresa. Isso eu estou falando de modo bem geral, muito sucintamente, dessa decisão do STF, que não presumiu que agora eu, empresário, estou livre porque não tem mais que me preocupar com a Covid, porque ela não é doença ocupacional. Tem sim que se preocupar, ainda que a legislação diga claramente que realmente a Covid não é uma doença ocupacional. Nós temos empresários e empresas que precisam tomar muito cuidado e efetivamente realizar todos os esforços para combater essa doença e oferecer para o trabalhador todos os EPIs, todos os EPCs, praticar através de manual, através de regras internas, através de documentos internos, ou ostensivamente colocar essas regras de saúde e segurança do trabalho presas em cartazes dentro da empresa, fazer cursos, treinamentos, fazer questionário para os trabalhadores, dizendo, inclusive, olha, você entendeu o que você tem que fazer para poder cumprir as normas de saúde e segurança? Ou fazer a prova robusta, consistente, para que ela não venha, para que a empresa não venha lá na frente se responsabilizar de um ônus que a lei está dizendo que realmente o empregador não tem, porque a Covid, tecnicamente, ela não está caracterizada como doença ocupacional. Só que, se for estabelecido, como eu já disse, reforço mais uma vez, se for estabelecido o nexo causal, ou seja, se o trabalhador conseguir demonstrar que causa e efeito, adquirir a doença porque eu estava trabalhando e justamente por conta do meu trabalho é que eu fiquei doente, e aí sim, essa doença que não era ocupacional passa a ser ocupacional, acidente de trabalho, responsabilidade civil e previdenciária.
E não nos esqueçamos aqui que nós temos um outro problema muito mais sério, que é devido à letalidade da Covid, ainda que em relação à população existente, ela é uma letalidade que está em torno de 2%, mas não importa. Não podemos ficar presos aos números. Basta morrer uma pessoa. Basta uma pessoa, um trabalhador falecer, não importa se a letalidade, se o índice ainda é pequeno. Basta um trabalhador falecer dentro do ambiente de trabalho que nós vamos ter um problema gravíssimo. Aí a responsabilidade ela vai ser objetiva no campo civil e penal. E vocês sabem que essas ações indenizatórias, sob o ponto de vista do dano moral, essas ações são grandes. Elas, muitas vezes, elas inviabilizam a atividade econômica, porque a empresa tem que assumir a responsabilidade de pagar um salário, muitas vezes para a família do trabalhador que faleceu, até 65, 70 anos de atividade laborativa que esse trabalhador teria se estivesse vivo. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com essa questão da responsabilidade objetiva, precisamos tomar muito cuidado da questão da área de saúde e segurança do trabalho, e precisamos tomar muito cuidado também no campo da prevenção. Nós temos aqui, estou tentando localizar aqui, algumas dicas e sugestões que nós colocamos para vocês. Mais uma vez, eu deixo consignado aqui que nós vamos disponibilizar esse material com dicas e sugestões sobre o que vocês poderiam, o que as empresas poderiam estar fazendo para prevenir a Covid. E com sugestões práticas. Por exemplo, vou ler aqui alguns slides, depois eu vou resumir para não ficar lendo todos, depois nós vamos disponibilizar para vocês. Mas desenvolver um plano específico junto com os trabalhadores de prevenção da Covid. Na hora que você vai ter o trabalhador ingressando na empresa, já existe isso, fazer a medição de temperatura do trabalhador na hora que ele vai iniciar a sua atividade laborativa. E estabelecer e criar um questionário para esse trabalhador, perguntando para ele, teve contato com alguém doente, como é que está a sua saúde, organizar várias perguntas nesse sentido, saber se ele está com febre, saber se ele está se sentindo bem, para ver previamente se ele tem algum sintoma da Covid. E, no caso de haver a manifestação de alguns sintomas dessa doença, lógico que na atividade laborativa, imediatamente afastar esse trabalhador, e não só afastar esse trabalhador, mas quando você tiver a desconfiança, ou tiver a preocupação, ou algum trabalhador realmente manifestar alguns sintomas da doença, você já sabe como é que funciona, isolar esse trabalhador, bem como os outros que estavam perto dele, obedecendo o quê? A quarentena de 14 dias. Então, nós precisamos estabelecer o isolamento de 14 dias, por conta daquilo que a OMS já diz que é o prazo, pelo menos é um prazo, tecnicamente, do ponto de vista da medicina, onde você tenha a incubação do vírus. Então, enfim, essa é uma medida radical, mas necessária caso vocês identifiquem a manifestação de alguns sintomas dos trabalhadores. Uma outra medida também boa também, que nós podemos recomendar, é a questão da locomoção. Aproveitar, por exemplo, todas as formas de locomoção, onde o trabalhador não se junte, se aglomere muito com outro. Estabelecer, por exemplo, as caronas, mas com uma ou duas pessoas, não com muita gente, fragmentar essa questão da locomoção. Nós temos também aqui a questão do deslocamento e também a possibilidade, além dessa questão do deslocamento, também a possibilidade, na medida do possível, de realização de trabalhos, home office, longe do ambiente de trabalho. Nós sabemos que não são todos os trabalhadores que podem estar em home office, mas, na medida do possível, terceirizar essa atividade, colocar para fora da empresa e deixar no home office para que não haja muito contato entre os trabalhadores. Agora, e lógico que nós temos aqui as outras medidas de segurança, que vamos mais uma vez aqui deixar depois para vocês essas dicas, aquilo que todos nós já estamos fazendo, uso de máscara,
modificar os serviços do café, copas e refeitório para eliminar os maiores pontos de aglomeração, manter a distância mínima e segura entre as pessoas, né? Fazer comunicação constante com os trabalhadores sobre a obrigatoriedade do cumprimento das normas de saúde e segurança dentro da empresa, disponibilizar treinamento das equipes sobre os sistemas novos de trabalho que a empresa está implementando, disponibilizar todos os equipamentos também para os trabalhadores, né, para eles executarem o trabalho com segurança, luva, no caso, as máscaras, privilegiar, como eu coloquei aqui, o teletrabalho, ou o trabalho home office, dividir o trabalho em equipes, por exemplo, definindo funções virtuais e presenciais, né, definir um controle da coordenação do trabalho de modo que uma pessoa possa dar ordens virtuais, muito menos presenciais e mais virtuais, para que não haja muito contato direto entre os trabalhadores, e com certeza, dá preferência às reuniões virtuais, videoconferências, com todos os trabalhadores podendo participar dessas videoconferências à distância. Evitar reuniões, outras dicas, evitar reuniões em áreas fechadas, se ocorrerem, reduzir o número de participantes na hora que vocês vão fazer as reuniões, fragmentar essas reuniões, tomar cuidado com a questão da alimentação. Então, se a empresa tiver um refeitório dentro da empresa, vai ter que estabelecer turnos diferentes para os trabalhadores se alimentarem, fragmentar a alimentação dentro dos refeitórios, e se for feita a refeição fora da empresa, orientar os trabalhadores previamente como é que eles têm que se comportar fora da empresa na hora do almoço, porque isso tem que ser tomado um cuidado extremo, lavar as mãos, sentar na medida do possível em locais um pouco mais distantes, não ir para o almoço em 10, 12 pessoas, fragmentar isso, almoçar com menos gente perto, enfim. Essas são muitas das dicas que nós estamos aqui deixando para vocês, como dicas muito precisas e pontuais, preventivas, que vocês já podem tomar para poder evitar. Nós sabemos que a doença ela não é 100% evitável, mas minimizar o impacto da Covid. Eu só queria fazer uma observação aqui, para ir encerrando um pouco essa primeira parte da apresentação, dizendo para vocês que nós temos, voltando um pouco àquela questão previdenciária e trabalhista, a lei previdenciária também fala sobre um outro ponto muito importante, que eu esqueci, mas eu vou retomar aqui, fala sobre a disseminação da Covid. Então, o que a lei previdenciária diz? Mais ou menos assim, olha, se o empregador, ele sabe que existe a pandemia, sabe que tinha que tomar todas as medidas, mas ele teve um caso, inclusive, grave de Covid, e não fez nada que evitasse a disseminação, o contágio coletivo, aí também nós teremos um problema, consequências trabalhistas e previdenciárias graves. Então, estas considerações que nós estamos colocando aqui, lógico que existem outras medidas mais pontuais que vocês já devem estar usando aqui, só para relembrar aqui, a questão do álcool gel, a questão do asseio, além dessas medidas, o que é importante nós tomarmos muita cautela aqui no campo trabalhista é entender como é que o direito do trabalho funciona. O direito do trabalho, que é o quê? Juiz do trabalho, Ministério Público do Trabalho e Fiscal do Trabalho, ele funciona assim. O empregador pode ter muita segurança jurídica para poder se defender e dizer que a Covid não foi adquirida lá na atividade laborativa, se ele tomar todas as medidas preventivas eficazes para evitar essa doença. Agora, se não fez isso, então ele entra num campo de insegurança jurídica gigante, do ponto de vista trabalhista e previdenciário. E aí nós podemos ter problemas graves. Então, a recomendação que se faz aqui, para encerrando essa apresentação, é que vocês estabeleçam, que elaborem bons protocolos de segurança, muitos bons protocolos de segurança, onde vocês tenham as regras específicas. Primeira coisa, de cumprimento para poder garantir a segurança do trabalhador. Primeira coisa. Segundo, não basta ter um documento. Não basta ter um documento. Não se esqueça como é que o direito do trabalho funciona na área de saúde e segurança do trabalho.
Não basta você ter o EPI. Você tem que fazer o trabalhador, você tem que forçar o trabalhador a usar o EPI. Ah, mas eu fiz uma norma, um protocolo de segurança bacana, eu olhei para a OMS, eu olhei para a Anvisa, eu olhei para o decreto estadual aqui do governador que ele soltou agora recentemente, que ele estabelece regras para poder manter a saúde do trabalhador. Ah, eu fiz tudo isso. Tá, olha, ó, senhor juiz, ó, os documentos que eu tenho. Mostra uma pasta desse tamanho com um monte de documento. Tá, o juiz vira pro sujeito e fala assim, tá, e você efetivamente fez o trabalhador usar os EPIs? Você fez ele praticar, ele colocar na prática essa teoria? Ah, não, excelência, realmente, o EPI eu não fiscalizei. Ah, realmente, eu só dei esse papel aqui, mas depois eu não fiz mais nada. Não pode. Mais uma vez eu reforço e faço esse alerta para todas as empresas, vocês já sabem disso, mas o que vai mandar nessa questão da Covid, em termos de segurança jurídica, na área trabalhista e previdenciária, para que nós não tenhamos problemas graves lá na frente por conta da letalidade e do grau de virulência da doença, são as medidas preventivas que as empresas efetivamente estão colocando na prática para evitar que seus trabalhadores não se contagiem ou não adquiram a Covid. Então, é este que é o grande... Se eu pudesse resumir tudo que eu estou falando numa única orientação, eu daria essa. E debaixo dessa orientação mãe grandona, eu colocaria os protocolos de segurança, as normas de ordem pública, todas as outras embaixo, para poder calçar e reforçar esta atitude, baseada no princípio da boa-fé, da transparência e da efetiva preocupação dos empregadores com a saúde dos seus trabalhadores. Inclusive, gente, fazendo testes, sim, comprando testes e fazendo testes para os seus trabalhadores, não há problema nenhum. Eu já ouvi uma coisa assim, um pouco triste, mas eu ouvi isso. Ah, mas vamos fazer o teste, mas esses testes são caros, então eu, empregador, quero imputar aí para o trabalhador, para ele fazer, ele pagar. Não, a responsabilidade é objetiva. Se o empregador ele não faz o teste, se ele evita fazer o teste porque custa caro e assume esse risco, ele vai assumir o risco, inclusive, do tal do nexo causal, do empregado provar que ele adquiriu a doença lá, e não vai ter como se defender lá na frente, sob o ponto de vista da sua responsabilidade civil e previdenciária e trabalhista. Então, estas são algumas considerações que eu faço aqui no campo das relações de trabalho, no campo da segurança jurídica, no campo da saúde e segurança do trabalho, no campo previdenciário, tentando demonstrar para vocês que nós precisamos efetivamente, a partir de agora, as empresas, os empresários, precisam efetivamente estarem muito preocupados com a prevenção, construindo documentos bons, robustos, que consigam demonstrar que a empresa está muito empenhada em não deixar que esta doença se dissemine dentro da empresa. Eu sei que o que eu estou falando aqui é um ideal jurídico, eu sei que alguém pode perguntar assim, mas e se o trabalhador adquiriu fora da empresa a Covid, depois ele veio, e como é que eu vou saber? Essas normas que eu estou colocando, essas atitudes, esses atos que eu estou colocando aqui, permitem identificar exatamente isso, se o sujeito já veio de fora, talvez até com uma doença. Então, é isso que nós precisamos fazer. Não é a garantia absoluta, 100%, mas são medidas preventivas, são protocolos dentro de protocolos de segurança que já estão sendo tomados e que eu posso garantir para vocês que funcionam e são medidas já que nós precisamos começar a pensar, porque ainda que a nossa curva aqui no Brasil, como vocês todo dia a gente vê aqui no noticiário, ainda que a nossa curva da pandemia esteja ascendente e nós não tenhamos, infelizmente, atingido ainda o pico da doença, ainda assim, nós já estamos começando a ver o movimento de alguns setores que vão voltando gradativamente às suas atividades. Por isso que nós fizemos esse webinário e estamos aqui falando sobre esse tema importante e vamos fazer outros. Então, eu vou parar um pouco aqui, que eu já falei há 40 minutos. Eu vou deixar esses últimos 20 minutos aqui para perguntas e respostas. Vocês já devem ter encaminhado algumas aqui pelo chat. E à medida que as perguntas forem me sendo encaminhadas aqui, eu já estou aqui preparado para respondê-las. Então, eu dou uma paradinha agora aqui e deixo agora aqui o nosso amigo Tomás aqui para encaminhar as perguntas, para eu poder ajudar vocês aqui nas respostas.
Deixa eu ver aqui, ele já mandou aqui. Se não me engano, já tem aqui algumas perguntas, Fernando. Deixa eu só ler aqui a pergunta para vocês. Seria importante o foco envolvendo o tomador, o qual abraça quase que todo de todas essas medidas, como compor com o cliente. Tá, e aqui embaixo, vou tentar responder aqui essa primeira consulta, do Fernando Ladário. Seria importante o foco envolvendo o tomador, o qual abraça quase que o todo de todas essas medidas, como compor com o cliente. Bom, pelo que eu estou entendendo da pergunta aqui do Fernando, isso é muito importante, porque nós precisamos, no campo da Covid, no campo das relações de trabalho, nós vamos ter que educar os trabalhadores e vamos ter que educar os nossos clientes também. É exatamente isso. Aliás, é uma pergunta importante do Fernando, porque nós temos que pensar em protocolos de segurança com os nossos clientes e nossos prestadores de serviço ou tomadores de serviço. Então, se uma empresa tem, ainda que nós estejamos no Sindiprestem, empresa de prestação de serviço, ela tem outros prestadores de serviço, você vai ter que fazer um processo educacional, com certeza, para o prestador de serviço. Educando esse prestador de serviço, inclusive, submetendo as suas regras, aos seus protocolos de segurança. Então, por exemplo, os terceirizados. Então, numa empresa onde você tem a prestação de serviços terceirizados, como é que você faz o ingresso dos terceirizados, o motoboy dentro da empresa? Como é que você faz o ingresso, você trata os seus clientes que vão na sua empresa? O processo de educação preventiva no campo trabalhista deve ser feito, sim, com os tomadores de serviço, com os prestadores de serviço, não só com os empregados, não só com os empregadores, mas todos aqueles que se relacionam com a empresa. Então, essa pergunta aqui do Fernando, se eu entendi bem a pergunta, ele está faltando um pedacinho aqui, por isso que eu estou aqui tendo um pouco de dificuldade de entender. Me parece que ele vai nesse campo. Nós vamos ter que fazer uma educação, e aí, Fernando, é isso mesmo. Covid é educação. Educação para poder prevenir, não só do empregado, empregador, prestador de serviço, terceirizados, e todos que se envolvem com essa questão. Então, isso é muito importante. Uma outra pergunta também aqui do Fernando, que é uma segunda, acho que eu pego aqui de baixo aqui. A maioria dos nossos casos envolve diretamente o tomador, o qual quase que completamente é responsável pelas medidas protetivas. Como fazer? Na minha opinião, de novo, o protocolo de segurança, para mim, é o documento mais importante que vocês vão poder usar. Vincula o tomador no protocolo de segurança. Fala assim, olha, você presta serviço para mim, você está comigo aqui, tá? Então é o seguinte, para poder trabalhar com a minha empresa, eu tenho esse protocolo de segurança que vale aqui para os nossos empregados, empregadores e para você também. Ainda que você não seja empregado, como as normas de ordem pública, elas prevalecem sobre todos, ou seja, por conta do que está na Constituição Federal, Fernando, eu vou ser um pouco mais técnico aqui. Por conta do que está na Constituição Federal, nós temos como impor isso para o tomador, sim, a obediência aos protocolos de segurança. Sabe por quê? Porque na Constituição Federal, a saúde e a vida são bens indisponíveis, são direitos indisponíveis, são normas de ordem pública. O que significa isso? Os advogados sabem aqui. O que significa a saúde? Um trabalhador não pode, por exemplo, dispor da sua saúde. Ele não pode falar assim, eu não quero usar o EPI, a bota de proteção, porque ele pode fazer isso? Não, por quê? Porque são bens indisponíveis. O Estado entende que a saúde e a vida do trabalhador são bens, ele não pode disponibilizar. Não pode haver transigência, por isso que estão debaixo das normas de ordem pública. Isto vale para empregado ou não empregado, ou para prestador de serviço, ou para terceirizado. Basta se relacionar com a empresa, está debaixo das normas de ordem pública. Como a saúde, como a saúde ela é inerente, ela é um bem disponível para todos, não precisa ser empregado. Mas só os empregados daquela empresa vão obedecer o protocolo de segurança. Eu que presto serviço, não. Não, por quê? Vai obedecer sim. Aí, logicamente, nós vamos ter que modular, mas, na minha opinião, são regras que valem para todos. E aí nós vamos ter que calibrar como é que nós vamos fazer isso, inclusive para os clientes. Tá? Uma outra pergunta aqui, Ricardo, existe alguma exigência que durante a experiência todos os trabalhadores têm que entregar com máscara? Ricardo, norma de ordem pública, na minha opinião, sim.
não importa, contra a experiência, chegou agora, tá, vai usar máscara. Por quê? Porque a saúde, de novo, mais uma vez, a saúde é um bem disponível. Ah, mas eu estou em contra a experiência. Os 90 dias, não quero usar, não, vai usar sim. Ah, mas eu não sou seu empregado ainda, eu estou ainda no contrato de experiência. Não, você já é empregado, você já está com a CLT assinada, você só está no contrato de experiência. Precisa. E vai, mais uma vez, para ser mais objetivo, obedecer às normas. Obedecer os protocolos de segurança daquela empresa. Tá? Então, tem mais uma pergunta aqui. Flávia Figueira, doutor, poderia nos dar dicas de algumas perguntas que devem ser realizadas ao empregado no início do dia? E quais as situações o empregador deve afastá-lo? Aqui, Flávia, aqueles questionários, e eu vou fazer o seguinte, nós vamos, aqui, acho que o Cindy Prestem, nós vamos fazer isso aqui para vocês, nós vamos disponibilizar, e eu vou falar com a doutora Joelma também, a gente vai fazer porque essa pergunta é recorrente, viu, Flávia? Nós vamos fazer um questionário aqui de perguntas básicas que devem ser feitas para os empregados. Então, assim, se você está bem de saúde, se você está com febre, não está bem se você teve contato com alguém que teve Covid, se você está apto para exercer aquela atividade com tranquilidade. Então, essa questão essas perguntas no campo da saúde são muitas. Então, o que a gente pode fazer? Disponibilizar aqui, ó, nós vamos organizar com a doutora Joelma, e nós vamos deixar depois aqui o e-mail da doutora Joelma para vocês, inclusive. Aliás, eu estava me esquecendo, as perguntas que vocês queiram fazer, as próximas perguntas e outras, vocês podem fazer aqui pelo site do nosso sindicato. Vou até deixar para vocês aqui, nós vamos disponibilizar isso, mas eu já vou deixar aqui, porque daqui a pouco nós vamos ter que parar de falar. Se eu não conseguir responder todas as perguntas, vocês podem encaminhar aqui as perguntas para o e-mail da doutora Joelma e do Cindy Prestem, que é jurídico@cindeprestem.com.br. Então, nós vamos conseguir responder todas essas indagações para vocês. E aqui, Flávia, você que perguntou, quando a gente responder, nós nos comprometemos a colocar aqui uma lista de perguntas que vocês podem estar fazendo para os trabalhadores. Bom, aqui o Sr. Wander, inclusive, o presidente do sindicato, está dizendo que o Cindy Prestem fez uma cartilha. As empresas podem usar o conteúdo e adaptar às suas necessidades. Ótimo. Então, mais um serviço prestado aqui pelo Cindy Prestem, e vocês podem encaminhar esses pedidos aqui para a doutora Joelma. Nós temos já uma cartilha, que já é um documento que já vai constar do nosso protocolo de segurança. Então, vocês acessem, nós já vamos disponibilizar essa cartilha para poder orientar vocês aqui nesse sentido. O Adalberto acha adequado, legal, no exame admissional fazer o teste de Covid, e se der positivo, problemas não contratar trabalhador. Esta é uma questão importante. Aqui, Adalberto, nós não temos nada ainda na lei prevendo isso, lógico, porque é uma coisa nova. Eu acredito que sim, eu vou dar a minha posição muito particular, muito particular. Eu entendo que sim, que há a possibilidade sim de se fazer testes para constar do exame admissional, primeira coisa, porque normas de ordem pública, saúde e segurança do trabalho, nós estamos debaixo de uma pandemia, vai estar com o Covid constando positivo, e depois se admitido, mas eu entendo que sim, daria para sim colocar como requisito no ingresso da atividade laborativa o exame, no exame admissional Covid. Mais algumas perguntas, acho que não, dá para fazer mais, tem um tempinho aqui. O Sérgio Salomão, caso o trabalhador siga diagnosticado com Covid, o mesmo estado em home office, mesmo assim, será considerado doença ocupacional? Uma boa pergunta. O sujeito que está em home office, ele é empregado? Ele é empregado. Lá na lei 13.467, lá da lei da reforma trabalhista, quando nós tivemos a lei da reforma trabalhista, o que ela disse sobre teletrabalho? Que se o empregador não implementar todas as medidas preventivas no campo da saúde e segurança do trabalho, e ele se acidentar em casa, ele é sem trabalho. Então, eu entendo que sim, que daria, sendo que esse trabalhador é empregado da empresa, está em casa,
ele continua vinculado à empresa, e a empresa que está com esse empregado devidamente registrado precisa orientar tanto o sujeito que está em home office quanto o empregado que está trabalhando fisicamente na empresa sobre os cuidados que ele tem que ter com a Covid. Lógico que aqui existe uma peculiaridade, porque estando em casa, o trabalhador está exposto a outros tipos de contágio, como dos seus familiares. É uma questão um pouco mais complicada, mas, sob o ponto de vista estritamente da Previdência Social, eu entendo que nós temos aí esse risco, sim, de se caracterizar como uma doença ocupacional. Aqui tem uma outra pergunta: somos prestadores de serviço, caso o cliente não cumpra parte das normas, o nosso pessoal esteja alocado no cliente, de quem será a responsabilidade jurídica? De novo, Menezes, mais uma vez, o juiz do trabalho vai analisar exatamente isso. Qual que é a premissa que o juiz do trabalho usa no direito do trabalho? Risco é inerente à atividade do empregador. Premissa número 1, certo? Isso aqui é o DNA trabalhista. Risco é inerente à atividade do empregador. Se vocês são prestadores de serviço e um cliente teu não cumpre as normas do nosso pessoal, né, que vai estar, vocês estão prestando serviço com gente alocada, todo mundo precisa cumprir. Isso pode ser suspenso, a atividade laborativa pode ser suspensa, o contrato pode ser suspenso, não há como transigir. Nós vamos ter que estabelecer essas normas e dizendo assim para todo mundo, ó, o pessoal está alocado lá, tem que cumprir as normas de saúde e segurança de todo mundo. Sim, normas de ordem pública, por quê? Porque a saúde é um bem disponível, é intransigível e negociável. Se acontecer alguma coisa com esse prestador de serviço, o sujeito que está alocado lá, e alguém não cumpre as normas de saúde e segurança lá, especificamente no local, especificamente com relação ao Covid, assume a responsabilidade, na minha opinião, sim, previdenciária e trabalhista. Uma outra aqui, da Alberto Santos Filho: é legal na admissão fazer o teste da Covid? E se der positivo, podemos não contratar? É o que nós estamos colocando aqui. A princípio, de novo, eu faço aqui a observação, Dalberto, é uma opinião minha, nós não tivemos caso ainda na justiça, mas eu entendo que pelo fato de ser uma doença contagiosa, pelo fato de estar inserido no campo das normas de ordem pública, pelo fato de você ter o interesse coletivo aí, todas essas circunstâncias, interesse coletivo, inclusive, é de risco de contaminação coletiva, eu entendo que nós poderíamos, talvez, não contratar momentaneamente, pedindo para esse trabalhador cumprir a quarentena, o isolamento, e depois voltar para conversar com esse trabalhador. E veja que eu estou dando uma opinião minha. Alguns podem entender que não, mas eu entendo que existe sim. Porque, veja só aqui, Menezes, como é que ficaria, Dalberto, desculpa, como é que ficaria essa situação? O sujeito vai lá, faz o exame admissional, passa pelo teste do Covid, dá positivo. Ah, mas só porque eu estou aqui, agora eu fiz expectativa de direito, eu fiz cumpri todos os requisitos, agora, porque deu positivo do Covid, vocês não podem me contratar? Não, você até pode contratar um empregado, o que você não pode é deixar que ele preste o serviço, que ele execute a atividade laborativa doente, de Covid. Então, não é que você não precise contratar, mas você pode contratá-lo, mas tomando cuidado para que ele cumpra o isolamento. Talvez esse seja uma interpretação mais humana e também sob o ponto de vista da segurança jurídica, certo? Tem aqui uma pergunta da Érica: minha dúvida é com que frequência você sugere entregarmos um kit de máscara social? Entregamos no início de um kit. Olha, aqui, Érica, primeiro, tem que olhar o vencimento da própria máscara, a utilidade do EPI. Então, se o fabricante informa que aquela máscara, depois de ser usada 15, 20 vezes, ela perde a sua validade, então nós vamos ter que primeiro olhar para a validade das máscaras. Aí eu entendo que tem que ser trocada por conta de uma necessidade técnica específica. É a mesma coisa que você dá remédio vencido para alguém. Não pode, tem que só trabalhar com os EPIs até o momento que eles funcionarem. Para isso, a gente precisa olhar para as questões técnicas. E não nos esquecermos aqui também que, não havendo esta informação técnica da máscara, porque às vezes você não tem isso, você tem alguns fornecedores que já entregam o seu kit e já colocam lá o manuseio e o uso da máscara com prazo de validade. E não havendo esta determinação, aqui, Érica, vai ter que usar o bom senso. Nós sabemos aqui que as máscaras não podem ser utilizadas ad perpétuum. Aí nós vamos ter que estabelecer algumas regras,
básicas e que vão aqui no contexto do bom senso, para a gente efetivamente mostrar, sempre pensando, mostrar para o juiz do trabalho, para o Ministério Público do Trabalho e para o Fiscal do Trabalho, que havia troca, que havia preocupação, porque é um EPI. O EPI, ela fica, nós não deixamos 6 meses o sujeito com a mesma máscara. Então, Érica, é bom senso e olhar a questão técnica quando tem na caixa o prazo de validade ou a informação, e não sendo assim, bom senso e cuidado, sempre, mais ou menos, Érica, usando a prática que se faz nos outros EPIs. Nenhuma EPI a gente concede, deixa usar durante muito tempo. Na hora que vai vencendo, a gente vai trocando, antes do vencimento, né, inclusive, né?